Fala Vascaíno, fala Vascaína, você está no canal MCV Play. Eu sou Edu Canelas, vou levar você para pertinho das notícias do Gigante da Colina nessa tarde em que o Vasco já chegou a Cariacica. O Vasco enfrenta amanhã às 9h30 da noite o União Rondonópolis e o nosso canal vai estar aqui fazendo toda a cobertura dessa partida para você. Você, vascaíno e vascaína, que gosta das notícias do Vasco da Gama, mesmo não estando daquele jeito que a gente gostaria, tem que seguir o canal, tem que se inscrever, tem que deixar teu comentário para que a gente possa estar aqui juntos, todos os dias, levando muita informação de Vasco para você aí do outro lado. Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre mercado da bola, obviamente, também vamos falar sobre a chegada do Vasco em Cariacica, com a lista de relacionados para essa partida. Além disso, vamos falar sobre a relação de Leila Pereira e Pedrinho. A galera que sonhava com a Crefisa, sonhava com tudo de bom acontecendo, a Crefisa vai chegar no Vasco. Olha, rapaziada, a situação não é bem essa, não. A apuração dos nossos amigos da BTB Esporte, a gente vai falar sobre isso também aqui nesse vídeo da tarde, beleza? Bom, tenho que te lembrar e te pedir, dá aquela martelada no like, martelo batido, deixa o teu comentário, inscreva-se no canal, vamos seguir crescendo o nosso trabalho para você que está aí do outro lado. Então eu peço para você, do fundo do meu coração, deixa aqui embaixo o teu comentário, se inscreva, participe do nosso canal, vale muito a pena. Estou deixando aqui embaixo também o link do meu Instagram. Eu estou brigando lá para bater 30 mil inscritos. Então, pô, clica aí, 5 Vascanelas, tem sempre um debate, sempre uma ideia para a gente trocar lá no @Vascanelas para você que está aí do outro lado e gosta de lutar pelo Vasco da Gama, como a gente está fazendo, né? Aqui investigando algumas coisas, algumas situações chatas acontecendo dentro do clube, e a gente vai estar aqui sempre denunciando, trazendo a verdade para que você saiba o que está acontecendo no Vasco. Você não pode ficar órfão de informação à medida que já vivemos, né? Estamos vivendo um momento bem chato dentro do nosso amado clube. Bom, já pedi isso para você, agora eu vou pedir para você também chegar junto na Estrela Bet. Ela dá até R$ 500 de retorno no seu primeiro depósito. A Estrela Bet é uma grande parceira do nosso canal, já tem muito tempo. Ela apoia o basquete do Vasco, ela apoia o futsal do Vasco, ela coloca você forte, deixa você bem, e a gente pede para você deixar, obviamente, sua conta aqui, cara. Cria sua conta na Estrela Bet para ganhar até R$ 500 de retorno no seu primeiro depósito. A Estrela Bet deixando você forte, deixando você bem, colocando aquela graninha no teu bolso. Ela sempre faz isso, sempre deixa a gente muito bem, a nossa querida Estrela Bet. Bom, vamos começar falando de Vasco da Gama, até porque um desabafo forte feito pelo Lédio Carmona chamou muito a atenção hoje à tarde no Seleção Sport TV, e eu vou trazer aqui para você na íntegra o que disse o Lédio Carmona depois de ser questionado sobre a atuação do Vasco na última partida. Vamos ouvir Lédio Carmona, e eu vou tirar da tela, vou colocar numa telinha menor para o YouTube não atrapalhar a gente por conta de imagens do jogo, tá? Aí eu tenho que colocar numa telinha menor aqui, ó. Vai ficar assim, mas você vai ouvir o Lédio Carmona, que é o mais importante, escutar o que o Lédio tem a dizer. Rotina no clássico aquecida nesse programa dos milhões aqui agora, do Rio de Janeiro. Rotina, né, gente? A gente apresentou o jogo na sexta-feira, mostrando o abismo, né, o outro patamar que marca, nesse momento, Flamengo e Vasco, e o jogo acabou comprovando e aumentou as estatísticas de um domínio, que eu vou usar um termo que o Lédio usou para a partida, mas eu vou estender para o histórico recente, constrangedor para a história de um clássico, né? O Vasco não vence o Flamengo há 8 jogos, a última vitória do Vasco contra o Flamengo foi no Carioca de 23. Nos últimos 30 jogos foram 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e só duas vitórias do Vasco nos últimos 30 jogos. O Flamengo, nesses 30 jogos, goleou o Vasco 3 vezes, incluindo aí um 6-1 no Brasileiro do ano passado. E desde 1988, o Vasco não vence uma final do Flamengo. Então, assim, é um jogo que está muito marcado pelo desnível, pelo abismo, e eu não sei como falar desse clássico sem entrar nessa questão. Virou um clichê falar de Vasco e Flamengo pelo abismo financeiro, pelo abismo técnico, mas eu não sei como falar desse jogo, porque outros times, o Fluminense, por exemplo, ele consegue equilibrar no histórico recente com o Flamengo, mesmo
muito distante do investimento do clube. O Vasco não consegue. O Vasco tem sofrido demais assim na mão do Flamengo. Vou falar uma coisa aqui que eu ainda não tinha falado, nem escrito em rede social, não falei sábado, que eu achei que ia levar muito tempo a elaborar isso. Já falei para algumas pessoas do meu círculo mais próximo, que talvez irrite alguns vascaínos, mas a impressão que eu tenho é que o Flamengo não vê mais o Vasco como um grande rival nesse momento. Essa geração de jogadores do Flamengo vencedores. Entendeu? Porque... Para quem viu aquela rivalidade dos anos 70, 80... Passou a ser um lugar comum. A gente eles têm quase certeza que eles vão ganhar o jogo. Palavras fortes do nosso Lédio Carmona, grande vascaíno, torcedor do Vasco, reclamando. Bom, talvez dentro do Vasco, o Pedrinho hoje, vendo o Lédio Carmona, que é um grande jornalista, referência para todos nós, falando um pouco sobre como está acabando a rivalidade, porque a gente só perde, não tem evolução dentro do Vasco. Talvez assim o presidente do clube consiga entender o tamanho do problema que a gente está enfiado. E aí ele consiga parar de se preocupar mais com quem vai contratar, né, para dentro do clube, quem vai trabalhar na pasta tal, quem vai trabalhar em certo departamento, e comece a focar mais no importante, que é o quê? Que é a melhora do Vasco da Gama. A imprensa batendo na gente, humilhando a gente. E o presidente do Vasco está preocupado em quem vai colocar no departamento de medicina do Vasco da Gama. Quem vai colocar na parte de comunicação. A gente precisa de um Vasco forte, gente. Está cada vez pior. A gente lamenta muito. Bom, vamos falar um pouquinho de Vasco no sentido da palavra, porque o Vasco amanhã joga pela Copa do Brasil e tá tudo bem com você, tá? Não se preocupa não, eu também tô preocupado. O Vasco atual, o Vasco do Fábio Carille, não passa nenhuma segurança de que vai eliminar o União Rondonópolis nesse jogo. Um time que ganhou um jogo em 2025, é o quinto colocado apenas no poderoso campeonato lá do Mato Grosso, e a gente continua com medo de ser eliminado pelo União Rondonópolis. Não é brincadeira não, cara. O que está acontecendo em 2025 é estarrecedor. Mas vamos à lista de relacionados para esse jogo. Alex Teixeira, Felipe Coutinho, Daniel Fusato, Hugo Moura, Jair, Jean Davi, João Vitor, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Piton, Lucas Zucarello, Matheus Carvalho, Maurício Lemos, Maxwell O Alegria, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Paier, Puma Rodrigues, Rayan, Souza, Tietê, Verrete e Vitor Luiz. Pergunto a você, o que o Jean Davi faz nessa lista? O que se espera de Jean Davi numa lista de relacionados no Vasco da Gama? Lamentavelmente, a gente está, de novo, tendo que levar jogadores que não serão aproveitados pelo Vasco, porque simplesmente a gente não sabe de onde parte a ordem e a decisão. Quando foi que o Jean Davi fez boas partidas com a camisa do Vasco que o credenciassem a continuar sendo relacionado? Por que o JP, jovem da base, não recebe oportunidade, enquanto o Jean Davi está cansado de receber oportunidade e não aproveitar? É muito complicado. Bom, falamos sobre Jean Davi, falar um pouquinho aqui também sobre o Maxime Domingues, jogador que ficou de fora, postou uma foto hoje em preto e branco no seu Instagram, ficou um pouco chateado aí de não ser relacionado para o jogo, mas a informação é que o jogador está um pouquinho desgastado, muito calor no Rio de Janeiro, ele é suíço, estava jogando em Portugal, não está acostumado com as temperaturas que a gente enfrenta, está muito calor aqui no Sudeste, a gente está morrendo de calor, estou aqui morrendo de calor nesse exato momento, e por isso ele foi preservado dessa partida. A gente torce para que ele possa voltar a jogar bem. Na minha opinião, ainda não demonstrou nada demais o seu Maxime Domingues. Em relação a Leila Pereira, ela e Pedrinho, relação estremecida. Informação trazida primeiro pelos amigos do podcast Cruz Maltino e também da BTB Esporte, de que sim, como ela vetou o investimento ali dos naming rights de São Januário, agora atrapalhou o Vasco, não permitiu que o Vasco contratasse o Rony, ela virou persona non grata na diretoria do presidente Pedrinho. A Leila Pereira realmente não consegue ser uma amiga do Vasco da Gama. Embora o Vasco tente fazê-la, essa amiga, ela não quer ser. E aí a realidade é que a gente tem que parar com aquele discurso de que Vasco e Palmeiras são clube amigos, são amigos na torcida. Institucionalmente não são e nunca foram. E a dona Leila Pereira prova dia após dia que não.
não somos um clube amigo, não somos clubes amigos. Ela não tem interesse em ajudar o Vasco da Gama em nada. Tá claro. E agora sim, a relação entre Vasco e Palmeiras, Vasco e Leila, Pedrinho e Leila, não é boa, ainda mais depois do que aconteceu com o Rony Rusco. Lamentável a gente ver o Vasco da Gama que poderia, né, estar mais tranquilo, resolvendo suas questões, ainda tem problema com o presidente de clube contrário, né, de clube ali adversário, cada vez pior, de mal a pior, a relação do Vasco nesse momento em relação às instituições. Bom, informação do canal Eu Sou Vascaíno no YouTube. Pedrinho, nesse exato momento, no aeroporto, tá? As imagens são do canal. Pedrinho no aeroporto, a caminho de Cariacica. Vai viajar ali ao lado do Alain Belaciano, que trabalha com ele da diretoria. Pedrinho viajando aí para acompanhar o jogo do Vasco amanhã. A gente se encontra, tem live hoje aqui no canal. A gente se encontra mais tarde no MCV Play e no Mário Coelho Vasco. Tamo junto, aquele abraço e valeu!